Olá, amigos da TV Com. Estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. E o programa de hoje é especial. Quero te convidar para acompanhar conosco uma retrospectiva desse primeiro ano de trabalho do programa CDL TV. Nesse bloco, as entrevistas são com o presidente da CT Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, seguido do ouvidor público municipal Flávio Jordão. Na sequência, teremos também o bate-papo com o jornalista Paulo Schiff, com o secretário de Educação de São Vicente, Felipe Chiarello, e fechando esse primeiro bloco com a secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Rosso. Vamos conferir. O programa CDL TV está no ar. Eventualmente, até as pessoas fazem perguntas que são fora do escopo da CT Santos. Explica pra gente quais são as atribuições dessa companhia. Obrigado, Zé e Nicolau, pelo convite. Sucesso nessa nova caminhada de vocês. As incumbências da CT são as mais diversificadas possíveis, né? Até porque no Brasil, atualmente, 5 assuntos são discutidos com muita constância. Inicialmente era saúde e educação. Aí passou habitação e segurança. E agora se fala muito em mobilidade urbana. E quando se fala em mobilidade urbana, diretamente entra a CT. A função da CT é a operacionalização do trânsito, e através das diretorias de planejamento, né? A diretoria operacional fica mais na rua, de planejamento mais em projetos, diretoria de transportes que vê toda a parte de transportes das empresas que exploram esse sistema no município de Santos, e a diretoria administrativa financeira. Quer dizer, a gente tem diversos desafios, nem sempre conseguimos atender todos, mas o objetivo nosso é facilitar o dia a dia da população que está em Santos. Nicolau, alguma colocação inicial para o Fifi? Então, Fifi, é muito difícil, né? Eu sei que numa cidade como Santos, né, administrar um trânsito realmente é um desafio. Então eu pergunto para você, como é que as reclamações são muitas, né? Então como é que se faz numa cidade que, se eu não me engano, tem 3 carros por habitante, né, em torno de 2,5 a 3 carros por habitante? Como é que você consegue administrar tudo isso e contemplar todos? Aí uma explanação breve sobre isso. A relação habitantes por veículo em Santos é 1,4 1,4 então por habitante, né? E quer dizer, 1,4 veículo por habitante. 1,4 habitantes por veículo. E aí entram todos os veículos, né? Todos. Entra motos, carros, caminhões, caminhonetes, enfim. Só que fora isso tudo, você tem, só na área do porto, 13 mil caminhões chegando por dia em Santos, que não são da região. E compatibilizar esse trânsito, esse deslocamento que tem também das cidades vizinhas, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, que é o principal deslocamento hoje que se dá na nossa região, é de São Vicente para a região central, é onde tem a maior oferta de empregos para a população da Baixada Santista. Só esse deslocamento é algo em torno de 60 a 70 mil pessoas dia. Por isso o VLT passando por esse eixo, né? Da Francisco Glicério a Afonso Pena. Então, os desafios são inúmeros. E quando você tenta mudar o dia a dia das pessoas, para que você tenha um entendimento, nem sempre isso se dá imediatamente. E a população de Santos, ela não cresce há mais de 20 anos, nós estamos em torno de 415, 420 mil habitantes. Ao mesmo tempo, a cidade vem se transformando. Você pega hoje, acho que o caso mais emblemático é aquele residencial, o Aquaplay na Moura Ribeiro, ali no Marapé, no Marapé. Ali vão morar quase 10 mil pessoas, corresponde a quase 2% da população. E ali, anteriormente, era um terreno baldio com morro atrás, não morava ninguém. Era pedreira ali, né? Era pedreira. Um morro, não sei se tinha pedreira, mas tem um morro ali. Aí você pega, por exemplo, a Clay Presgrave do Amaral, aqui no Gonzaga, era uma via que só tinha casas, hoje você verticalizou ao extremo. Uma cidade extremamente verticalizada, com uma relação habitantes por veículo altíssima, e que a gente tem que ir no dia a dia ir se adequando de forma que a população tenha favorecimentos no seu deslocamento. Cumprimento o administrador de empresas e também pós-graduado em gestão pública, ouvidor da Prefeitura de Santos, Flávio Jordão. Boa noite, Flávio. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Zé. Boa noite, Nicolau. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando aqui do programa. Flávio, e o interesse da população é o seu dia a dia, né? Você está em contato direto por meio desse canal fantástico que é a ouvidoria. Queria que você explicasse qual é o papel da ouvidoria, até para, de modo geral, existe o senso comum, o entendimento é simples, mas até para balizar o nosso telespectador que com certeza vai querer participar. Bom, Zé, nós somos os interlocutores entre o poder público, né, e o munícipe. Nós criamos alguns canais de comunicação, né, que facilitaram esse contato direto com a população.
A ouvidoria de Santos é uma ouvidoria mais antiga do Brasil, ela fez 20 anos esse ano, ela é de 94, e a gente avançou nesse ano, no ano de 2013, na verdade, né? Eu assumi no primeiro dia do ano de 2013, na gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e a partir daí nós começamos a criar vários canais de comunicação, né? Nós tínhamos o telefone, o 0800, nós tínhamos o e-mail e tínhamos o presencial. E eu achava que tinha que ter alguns outros canais, não só informatizado, como foi um que nós colocamos também, como também uma busca ativa dos problemas, né? Então nós começamos a sair do gabinete, não ficávamos só esperando, não fazíamos só a recebimento das ocorrências e encaminhamento, nós saímos para a rua para conhecer quais eram as principais reivindicações dos munícipes. Então a gente fez isso através de segmentos, quer dizer, o Vivo Bairro foi um outro projeto muito interessante da própria ouvidoria, acho que depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas é um projeto muito interessante, que é um projeto de levar a estrutura da prefeitura para os bairros da cidade, para conhecer os problemas, ou seja, ter esse contato direto. Acho que é uma grande ferramenta de gestão, você acaba trabalhando diretamente a cidade como um todo, não dá para trabalhar apenas um bairro, a gente tem que trabalhar bairro a bairro, quer dizer, não adianta a gente pensar na cidade como uma cidade única, pensando, fazendo políticas públicas para a cidade unicamente, tem que fazer bairro a bairro, ouvindo, sabendo, e a ouvidoria ele tem esse papel, ela consegue trazer para a gente ali várias situações diferentes e situações atípicas também, que muitas vezes acontecem e a gente tem que estar atento para poder perceber isso e apresentar isso para o secretário, para que o secretário possa tomar uma providência rapidamente. Só por curiosidade aqui para os nossos telespectadores, qual seria a segunda mais recorrente? A reclamação, a primeira, número 1 da cidade é poda de árvore. Poda de árvore, já estava adivinhando. Ela é complicada, nós temos 36 mil árvores em Santos. As pessoas realmente elas solicitam e acho que é interessante também aqui eu explicar que a ouvidoria não é um canal só de reclamação. A gente entende a ouvidoria como a última instância. Já reclamei na Secretaria de Meio Ambiente, já reclamei no gabinete do prefeito, já reclamei, eu não consegui, eu vou na ouvidoria. A ouvidoria lá de Santos, daqui de Santos, não. A ouvidoria é um canal de recebimento e de solicitações dos munícipes. Então a gente recebe a solicitação, é a abertura do procedimento, ou seja, então o processo é aberto na ouvidoria para que seja feito. Então nós temos um número bem significativo, 20% mais ou menos das podas de árvore, 20% das ocorrências que chegam na ouvidoria são de poda de árvore. Pra vocês terem uma ideia, ano passado nós tivemos 15 mil ocorrências durante todo o ano, nós tivemos 3 mil aproximadamente de poda de árvore. E falar especialmente do jornal Litoral, que é transmitido de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, na 102, a Rádio Rock. E, para tanto, temos o editor-chefe e âncora desse jornal, o jornalista Paulo Schiff, uma figura muito conhecida. Paulo, você é engenheiro de formação e, de repente, foi atingido por uma paixão chamada jornalismo, né, uma profissão de fé. Conta um pouquinho dessa história. Quanto tempo de jornalismo já? A prática de jornalismo, desde 87, quase 30 anos. Começa na Rádio Atlântica, em Santos, uma AM, depois a Rádio Tribuna, ao começo da TV Mar, uma experiência como editor-chefe do jornalismo, Mar e Manchete, depois na TVB também, na TV Mar Opinião, Notícias em Debate, o Band Cidade, outros jornais da TVB. E esse projeto de rádio é que é um encanto, assim, porque ele é muito atual, o rádio atual, ele tem essa interatividade que as redes sociais, os smartphones, o SMS permite, é muito rápida a interação, inclusive com imagens, com opiniões, e o ouvinte da Baixada Santista, como o ouvinte em todo mundo atualmente gosta de participar, a gente dá espaço para a participação do ouvinte e ele faz o jornalismo junto com a gente, é uma delícia todos os dias fazer de maneira descontraída, é um jornal interpretativo, um jornal que traduz a realidade junto com o ouvinte, mas é também um jornal bem-humorado. E hoje o tema que nós vamos debater é educação. E o nosso convidado é o secretário de Educação de São Vicente, Felipe Chiarello. Vai estar conosco ao longo do programa. E ao meu lado, o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Então, vamos falar hoje do Felipe Chiarello, educador, mas você tem uma formação muito bem embasada no direito, uma atuação. Queria que você falasse primeiramente do Felipe advogado. Eu me formei em 94 em Direito, né? Sempre fui apaixonado e fui fazer o mestrado logo em seguida, porque eu queria lecionar na área do Direito, era o meu sonho mesmo.
Tanto que eu me formei em 94 e em 95 eu já estava fazendo mestrado na PUC São Paulo. E foi importante porque eu me envolvi em movimentos estudantil, fui presidente de diretório acadêmico, sempre gostei da área. E depois eu fui presidente da ANPG, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que é a entidade que representa todo estudante de mestrado e doutorado do país. Então eu ia nos encontros da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que era o órgão que representava a educação em contraponto ao Estado ditatorial, onde discutia as maiores teses da educação no país. E a SBPC, dentro da SBPC, eu criei o Encontro dos Jovens Cientistas. Com a UNE, com a UBS, etc. A gente fez um Encontro de Jovens Cientistas e eu fiz 2 anos, porque eu fui reeleito depois como presidente da NPG. Fiz o primeiro ano com o Zé Leite Lopes, que foi o cara que criou o CNPq, que é o Conselho Nacional ligado à pesquisa, né? Pesquisa. Apoiado pela Globo, inclusive, né? O CNPq hoje faz as maiores pesquisas científicas do Brasil, as maiores registros. Né? Exatamente. O grafeno, que no futuro, o McKinsey tem uma pesquisa com isso. O grafeno, o seu celular no futuro, ele vai ser dobrável. Você vai enrolar o celular e colocar no bolso. Porque o material que vai ser o material grafeno, que tem, a pesquisa é o McKinsey com a Índia. O que é mais interessante, eu falei, bom, o Zé Leite Lopes, o primeiro, que tem um livro chamado Ciência e Liberdade, o livro dele, que fala sobre ensino. E o segundo ano eu fiz com a Aziz Absaber, e foi maravilhoso também, fizemos um movimento pelos grupos PET, que foi a única iniciação científica, além do PIBIC, séria no Brasil. Porque o Brasil, a educação brasileira, meu amigo, a gente precisa caminhar muito. A gente vai precisar caminhar muito. E eu sempre tive várias teses sobre isso. Pra vocês terem uma ideia, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, fez 100 manifestações e fez um filme, que foi lançado inclusive no Cine Belas Artes, 100 manifestações sobre o movimento estudantil foram gravadas e me escolheram para fazer uma das 100 personalidades do movimento estudantil da história do Brasil. Legal. Então, acho que, de certa forma, eu marquei dentro do movimento dos estudantes de pós-graduação essa passagem. E você também sempre esteve envolvido na gestão da educação. Claro, iniciou como professor, mas você já teve várias experiências. Fala um pouquinho delas, enquanto coordenador de curso e tal, das suas áreas de atuação. Durante o meu mestrado, eu já comecei a lecionar. O primeiro emprego lecionando foi no Santa Cecília, em 97, quando eu criei, junto com um grupo, a Faculdade de Direito do Santa. Em 97 a gente montou o projeto da Faculdade de Direito de Santa Cecília. E aí depois, em 2000, eu já comecei, já estava trabalhando no Ministério da Educação, na CAPES, na área do direito. A CAPES é o órgão que julga todos os mestrados e doutorados na área de direito no Brasil. Já estava trabalhando lá no Conselho Técnico Científico, que julga todas as áreas. E aí, nesse ano, eu tive uma oportunidade do professor. Falando rapidamente, eu tive 2 professores que marcaram a minha formação. Os 2 na PUC, São Paulo. Assim, tive vários, alguns ao longo da vida. Eu tive um aqui no Objetivo, que é o professor Moacir, de História. Isso eu lembro dele. Que eu quase fui fazer História por conta dele. Muito bom, né? Um dia eu passei por lá, parei para dizer, professor, você marcou minha formação. Ele é mais do que um professor. Já que você falou rapidinho em estudos sociais, eu também tive uma ótima experiência com um professor de geografia, né? Eu cheguei a fazer 2 anos e meio lá na UERJ de geografia, mas a comunicação falou mais alto. Mas ele era mais que um professor. Mas eu sempre admirei demais. Aliás, pretendo dar aula um dia, viu? Mas é uma paixão. Tempo fazer um mestrado, é uma paixão. A educação era uma quase missão, um palestrante, né? Era demais, era um showman. Showman. E eu falei, olha, eu tive um professor lá na PUC, até por uma questão ética, não vou falar o nome, eu apresentei um seminário sobre imunidade e isenção tributária. E aí ele falou assim, eu falei que as empresas, a Constituição diz imune aos impostos, ela deveria dizer imune aos tributos. Porque não tem cabimento uma fundação que custeia o ensino de crianças carentes você cobrar dela taxa de alvará, taxa de licença, porque essa fundação custeia o ensino de crianças carentes. Quando eu falei isso, meu professor falou assim na PUC, foi a coisa mais imbecil que eu já ouvi na vida, na frente dos outros alunos. Falei, professor, para falar a verdade, essa ideia não é minha. A minha ideia é essa ideia do professor Paulo de Barros Carvalho, que é o seu chefe, que é o
coordenador da PUC, do mestrado e doutorado. Aí ele falou, mas onde ele disse isso? Eu falei, aqui. Eu levantei na frente de toda a classe e li o texto do Paulo de Barros. Ele falou, mas ele não deve ter dito isso. Eu falei, professor, para falar a verdade, ele diz no parágrafo seguinte que quem pensa ao contrário disso leva apressadamente a Constituição brasileira. Porque a gente tem aqui na secretária Rosana Russo, de Conhecimento Geral, uma grande parceira do CDL, não é? E a secretária, ela está sempre atuando em várias campanhas e realmente isso é muito interessante, né? Que a sociedade civil possa buscar alternativas junto ao poder público para resolver mazelas e problemas da cidade que são em comum, afetam a todos, né, secretária? Sim, eu digo que é a CDL que é o nosso parceiro, né? E a gente tem tido bastante contato por conta de que é muito importante, porque muitas vezes o cidadão são os nossos olhos, né? Então, cada vez que chega uma demanda via cidadão, a gente entende que é o olhar da sociedade. E a gente poder estar trocando isso com vocês, né? O nosso contato com a CDL é constante, né? Com relação às crianças que estão em trabalho infantil, com relação à população de rua. E é como o prefeito diz, né? O poder público ele não trabalha sozinho, ele é insuficiente. Por mais que a gente faça, se a gente não tiver a colaboração e o apoio da sociedade, o nosso trabalho não tem resolutividade. Agora, secretária, vamos falar exatamente dessa questão da cidade que teve muita repercussão até, né, que é a questão dos moradores de rua, essa população de rua, que tem várias características. Qual é o raio-x que a Secretaria faz dessa questão? E quais são as ações que estão sendo implementadas? Então, a Secretaria ela fez o censo com a Fundação de Instituto Pesquisas Econômicas, que é da USP, né, e nada como um censo qualificado para a gente poder fazer uma radiografia, né? Então, essa radiografia ela vem com um aspecto científico. Então, nós temos, o que mais chama atenção nesse censo é que 84% das pessoas que estão na rua, elas são usuárias de álcool e drogas. Nós temos até imagens para ilustrar, feitas pela equipe aqui do CDL TV. Prossiga, por favor, secretário. E o álcool e as drogas, quer dizer que são um grande fator motivador. Nicolau, fica à vontade, e a secretária também. É lamentável, né, essas imagens que nós estamos vendo. É lamentável. Porque são pessoas que são doentes, né, na realidade. Às vezes eu gostaria até que a secretária dissesse, como já me disse, na sua maioria abandonados pela família, né? São muitos fatores. E eles são muito resistentes também, complementando a pergunta, para deixar essa situação. Por quê, secretário? Então, são muitos fatores que levam as pessoas às ruas, né? São as quebras de vínculos familiares, é o uso de álcool e drogas, é a pobreza, perda de emprego, é você vir procurar um emprego, né, numa cidade que tem um desenvolvimento econômico, né, cada vez maior e não encontrar porque você não está qualificado, conforme você falou. Exatamente. Tem a questão das violências domésticas, então tem muitas mulheres que vão para as ruas porque sofrem violência e nós temos visto um fenômeno que começa a acontecer e começa a nos preocupar bastante, isso de uns meses para cá, que são os despejos. Então, nós temos tido semanalmente algumas famílias despejadas. Então, são famílias inteiras que vão para as ruas e a gente tem que dar conta de uma situação de acolhimento familiar. É o programa CDL TV com a sua retrospectiva especial do primeiro ano de exibição. No próximo bloco, você fica por aí para conferir a nossa cobertura especial do baile oficial da cidade de Santos, onde conversamos com o prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy, com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, com o vice-governador Márcio França e com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. É no próximo bloco, não saia daí. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil.
Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Festa de Santos, 469 anos, mas a Baixada Santista está congregada nessa festa. Luiz Cláudio Billy, prefeito de São Vicente, prestigiando a cidade co-irmã, não é? Sem dúvida, né? A cidade de Santos é uma cidade que confunde muito, né? Nós estamos falando aqui de comércio, né? Aqui praiano. Eu faço um desafio, eu não tenho dúvida, 70% são vicentinos que trabalham aqui no comércio. Os serviços de Santos, tem muita gente de São Vicente e a gente se alegra. Eu tenho uma relação muito boa com o prefeito de Santos. Eu vim aqui dar meu abraço a ele, representando toda a comunidade santista, mas nós temos programa e projetos que irmanam, por exemplo, o túnel na Zona Leste e Zona Noroeste, que o maciço total é em Santos, mas ele perfaz e consolida o corredor metropolitano, né? Eu e o prefeito de Santos, a Copa do Mundo ia começar no domingo, nós tivemos que fazer um bate-volta na quinta-feira, que era o último prazo para assinarmos, deu tudo certo, nós estamos em via de entrar com a licitação já. O VLT inclusive vai envolver muito o comércio, né? O VLT em São Vicente está praticamente pronto e Santos também está indo bem as obras, né? Então os programas, os projetos interligam com a cidade de Santos e a cidade de São Vicente e a região como um todo, mas em especial Santos e São Vicente. E nós estamos na mesma ilha, né? Ilha de São Vicente, que abriga as duas cidades, sem contar a Continental, que é uma imensidão também. Mas, prefeito, agora o que o senhor falou é muito importante. A necessidade, eu gostaria que o senhor comentasse a necessidade de pensar a região de uma forma metropolitana, não integrando somente Santos e São Vicente, mas todos os municípios aqui da região. Sem dúvida, o turismo, por exemplo, a Orla Santista é linda, a Orla praiana, mas assim é impossível não dar uma esticadinha e subir o Ilha Pochá, que já está em São Vicente. Então, o turismo, o transporte, a segurança pública, a questão da assistência, por exemplo, uma outra novidade muito positiva, a questão do hospital regional. O prefeito de Santos e os outros prefeitos e prefeitas dos 9 municípios assinaram o manifesto, já entregamos ao ministro, já entregamos já ao secretário estadual
de Saúde. Esta próxima semana vai se encontrar o governador e o ministro da Saúde para consolidar o hospital regional, ter a sede na cidade de São Vicente. Já apresentamos o projeto, já temos a área, né, o local para a construção do hospital. Isso é um outro programa, um outro projeto regional que ganha muito a sociedade como um todo. Então, só repassando, o senhor teve recentemente reunião com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, né, em que ficou alinhavada essa ideia do hospital regional, né, com o apoio do governo federal, e agora vai para a instância estadual conversar com o governador Geraldo Alckmin. Grande chance de sair, né, prefeito? Grande chance, e o prefeito Paulo Alexandre tem ajudado muito, como os demais prefeitos e prefeitas da nossa região. A nossa região de Bertioga a Peruíbe, todos os prefeitos e prefeitas assinaram o documento manifestando o apoio para o hospital regional ser sediado na cidade de São Vicente. E aí, por exemplo, o Guilherme Álvaro, lógico, todos conhecem, é aqui em Santos. É uma retaguarda, integra, né, o hospital regional em São Vicente, alivia, auxilia, ajuda. O Guilherme Álvaro, quem ganha? Toda a sociedade. E esse baile de gala, é a primeira vez que o senhor vem? Já esteve por aqui? O que o senhor acha dessa festa? É a primeira vez, eu gosto muito, mas eu vim dar meu abraço, mas a gente esteve sempre ao lado do prefeito, mas é a primeira vez e estou muito feliz em vir nessa festa. Ok, prefeito Luiz Cláudio Billy, obrigado pela atenção, uma boa festa, obrigado pela participação. Eu que agradeço, um forte abraço. Programa CDL TV, cobertura aqui do baile da cidade, Santos, 469 anos. Ele que é santista de nascimento, veio de Brasília, para cá o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ministro, um prazer tê-lo aqui na nossa festa. Como é que é esse sentimento? Sentimento de muita felicidade de poder participar desse momento especial da vida da nossa cidade, de confraternização e, acima de tudo, de homenagem à cidade e a esse povo maravilhoso, guerreiro, comprometido e que tem um amor muito grande por sua terra, que é o povo santista. Agora, ministro, eu sei que o senhor veio aqui hoje, é uma ocasião especial, um belo jantar, um show, mas o senhor já está há algum tempo aqui, o senhor veio a trabalho, né? Teve em São Vicente, reuniões muito positivas nos últimos dias. Na verdade, eu vim na quinta-feira à noite, fiquei preso na Anchieta, ali na entrada da cidade, por conta da chuva forte que se abateu e a situação dramática, mas ontem, na sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de, junto com o prefeito Paulo Alexandre, com a Fiocruz, inaugurar uma atividade muito importante de educação e saúde para o combate à dengue. Inauguramos uma unidade básica de saúde com o prefeito Billy lá no Maitá e uma unidade básica no centro de Cubatão com a prefeita Márcia Rosa. Então foi um dia de muito trabalho aqui na Baixada, concretizando essa parceria do governo federal com as prefeituras da região metropolitana da Baixada Santista para melhorar a saúde de toda a nossa população. Bom, foi colocada em pauta a questão do hospital regional. Qual é o ponto de vista do Ministério da Saúde sobre essa possibilidade? Olha, assim que assumi o comando do Ministério em fevereiro do ano passado, eu lancei essa proposta. Eu sou um pesquisador, um professor, um gestor público que tive uma grande atuação aqui na nossa região, né? E eu tenho clareza e esse também é o entendimento dos 9 prefeitos, dos 9 secretários, de que nós precisamos de um hospital regional de grande porte na cidade de São Vicente. Um hospital de 400 leitos, de alta complexidade, para atender bem a população. E acho que isso está evoluindo no sentido de convergir também com os interesses do governo do estado, que tem que ser um grande parceiro. Eu vou ter uma reunião com o governador Geraldo Alckmin na próxima semana, pretendo tratar deste assunto com ele e nós do governo federal, a presidenta Dilma já me autorizou a garantir metade do valor de investimento de manutenção desse hospital. Então eu acho que esse sonho vai se transformar em realidade. Ok, ministro, e o que está nesse contexto é esse pensamento republicano mesmo, né? O governo federal, junto com o governo estadual, governos municipais, fazer um grande pacto que o Brasil precisa muito, principalmente na área da saúde, que é uma área muito sensível no nosso país. Não há sucesso na política de saúde se colocar em primeiro plano os interesses políticos, partidários, pessoais.
os estados, os municípios e o governo federal têm que atuar junto, né? A população precisa desse esforço e desse comprometimento dos prefeitos, governadores e do governo federal para juntos melhorarmos a saúde. É sempre um desafio, todos os países do mundo estão vivendo com um rápido envelhecimento, incorporação tecnológica crescente, a população cada vez mais entendendo que saúde é um direito e nós temos que dar respostas objetivas para atender melhor a população. Ministro Arthur Chioro com a dona Roseli. Dona Roseli, que lhe parece a festa, a decoração, está tudo em dia? Por enquanto, estou aqui na entrada, estou achando maravilhoso. Uma iniciativa muito bonita, né, também. Então, a gente fica muito feliz de participar. Ministro Arthur Chioro, muito obrigado pela festa. Obrigado, dona Roseli, também. Desculpe interrompê-los logo na entrada da festa, né? Mas muito obrigado mesmo pela gentileza. Sucesso na quantidade do trabalho, que quem vai ganhar é a população brasileira, que é o objetivo de todos nós. Programa CDL TV, ministro Arthur Chioro, acompanhado aqui da dona Roseli, especialmente para a nossa cobertura. TV, cobertura especial do programa aqui no baile oficial do Estado de Santos, recebendo mais uma presença ilustre, vice-governador e também secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Márcio França. Márcio, boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês. Prazer recebê-lo aqui numa festa muito importante para a cidade de Santos, que tem uma importância, uma relevância muito grande para toda a região, não é? Verdade, no Estado de São Paulo é uma das cidades mais importantes, uma cidade que tem o porto, tem toda a história, tem o time de futebol que todos nós torcemos. E o governador Geraldo Alckmin, que é santista como eu, me pediu que viesse aqui para representá-lo em homenagem à cidade, a deferência ao Paulo, que é um grande prefeito, às autoridades do município. Também anunciar as boas novas aí com o VLT, o túnel, várias obras importantes na região. E o governador Geraldo Alckmin está sempre por aqui, você já esteve presente no outro governo também. E a presença do governo do Estado de São Paulo, sem desmerecer outras regiões do Estado, tem sido muito forte aqui na Baixada Santista. Esse trabalho tende a se aproximar ainda mais do município aqui da nossa região, né? A vantagem de você ter alguém no palácio que é eleito daqui da Baixada, né? Acho que há muitos anos que não se tem uma pessoa aqui da região santista ocupando lá o palácio. Então, facilita a nossa relação e essa possibilidade também de você criar mais uma interlocução com o palácio e com o governador. Agora, Márcio, eu queria relembrar, apesar do momento de festa, um momento dramático que aconteceu, da perda do Eduardo Campos, que era uma grande liderança do PSB, né? O PSB que vem crescendo tanto no nosso país, né? Como uma força ascendente da nossa política. Momento realmente histórico, mas infelizmente teve um desfecho triste, né? Como é que foi receber essa notícia? Muito triste, né? Eu vivi com o Eduardo os últimos anos todos preparando, ele seria um grande presidente da República, né? Nós teríamos um presidente jovem, dinâmico, amigo nosso, certamente, e faleceu aqui em Santos, quer dizer, parece que me deu a sensação de vir trazer um bastão aí para a gente continuar a luta dele. E, claro, você tem que olhar para frente. A gente sente muito porque é uma passagem muito jovem, com um filho recém-nascido, com 5 meninos, um rapaz mais novo do que eu, né? Tinha 49, Eduardo. Mas os legados do Eduardo não morrem, quer dizer, vai junto com cada um que conviveu um pouco com o Eduardo. É isso que a gente vai tentar trabalhar para frente no Brasil. E eu queria que você tocasse naquele ponto, vice-governador, sobre o crescimento do PSB, que é uma realidade, tanto no âmbito regional, estadual e no federal também. O partido vem se preparando para isso, não é? Nós tínhamos preparado tudo para que o Eduardo pudesse chegar à candidatura a presidente. Ele foi muito valente, trouxe a Marina, mas aí houve o acidente, a gente vai ter que repensar o próximo passo daqui a 3 anos só, 3 anos e meio. A gente tem que preparar outra liderança para poder assumir ou, quem sabe, acompanhar uma outra liderança, como é o caso do Geraldo Alckmin, que tem sido muito parceiro do partido e pode, quem sabe, vir a ser um grande presidente da República. Para encerrar, Márcio, eu vou te perguntar sobre o Caio, né? O Caio, que foi eleito deputado, né? E realmente é um outro destaque político da nossa região, está seguindo aí a tradição da família, né? Pois é, essa coisa de você ter conviver com a política desde cedo, acaba fazendo com que os filhos sigam ou tentem seguir um pouco o caminho que o pai seguiu, né? É assim em quase todas as profissões. A Lúcia, minha esposa, tem uma escola, é professora, então a filha seguiu o caminho dela e foi ser professora. O Caio seguiu o meu caminho e foi para a política. Eu não pude ajudá-lo muito nessa eleição, porque estava disputando uma outra eleição, mas ele cumpriu a tarefa com muito brilhantismo, teve uma grande votação, foi o mais votado do partido, um dos mais votados do Brasil.
eu tenho certeza que fará um grande mandato. Aprendeu em casa, mas aprendeu também com a rua, com as derrotas, com as dificuldades e cresceu, né? Isso é importante, que você vai amadurecendo com a vida. Ok. Dona Lúcia, o que espera da festa? Está tudo preparado, decoração, está aprovada? Aprovadíssimo, uma festa linda, um show maravilhoso, revendo amigos que fazia um tempo que a gente não via. Muito feliz de estar aqui. Ok. Obrigado ao vice-governador pela gentileza, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Dona Lúcia, também boa festa para vocês. CDL TV, trazendo a palavra do prefeito de Santos, nessa festa tão linda, afinal de contas a cidade merece. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A honra é toda minha de receber vocês aqui e para celebrar esses 469 anos de uma história muito rica, de muitas conquistas e, além de celebrar, fazer o bem, ajudar as pessoas, fazer o trabalho social, porque toda a renda obtida com a venda dos convites do baile, ela é revertida para uma obra social. Ano passado o dinheiro foi utilizado para construir o SECOM no Morro Santa Maria. Aliás, nós entregamos essa obra hoje, né? O Centro de Convivência do Morro Santa Maria vai oferecer cursos lá de teatro, dança, oficina de comunicação para a comunidade do Morro Santa Maria. E esse ano, todo o recurso obtido aqui no baile será investido na Vila Criativa, que é um equipamento do mercado municipal. Entidades representativas da cidade estão aqui, lideranças políticas, empresariais, mas hoje pode ter esse jantar maravilhoso, entradas de gala, o show do Jota Quest, mas não é só esse público que veio aqui que vai poder ver o Jota Quest, né, prefeito? Não, a partir do momento que a gente definiu pela volta do baile da cidade, nós tomamos uma decisão. Quem participa do baile, contribui com essa causa social, tem direito a assistir o show, né, desse ano do Jota Quest, mas aquele que não participa do baile também tem o mesmo direito e vai ter a mesma oportunidade, porque o show vai acontecer na praia, aberto ao público. Então, ano passado já foi assim com o Diogo Nogueira, esse ano assim com o Jota Quest, e todos os anos será dessa forma. O mesmo show no baile e também aberto ao público, porque a festa é para todos, né, Zé? É isso aí. Primeira dama, dona Vanessa. Vanessa, gosta do Jota Quest? Gosto. O som é muito bom, as músicas lindíssimas, né? A gente está ansioso aqui, diz que eles estão chegando aí daqui a pouco, né? Vamos ver. Bonita a festa. Linda festa, vai aqui meu agradecimento pro povo santista. Mais do que tudo, essa festa é uma promoção do bem. Quem está aqui é para ajudar o próximo, então aqui vai o nosso agradecimento. Prefeito, para encerrar, Paulo Alexandre Barbosa, nós aqui representando a CDL estivemos no seu gabinete, você ouviu atentamente as reivindicações do comércio, os lojistas que o CDL representa. Eu acho que essa é a palavra-chave no município, a parceria. Nós todos juntos somos muito mais fortes. Com certeza, o CDL faz um trabalho excelente, a gente sabe da importância do comércio para a nossa cidade, geração de emprego, distribuição de renda, alavanca a economia da cidade, e a Prefeitura tem a obrigação de ser parceira do CDL, de apoiar os comerciantes para que a gente tenha uma cidade cada vez mais forte. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, obrigado, dona Vanessa, boa festa. Obrigado. Estou reiterando o convite para ir ao nosso estúdio lá no programa CDL TV. Com o maior prazer, estarei lá. Ok, tá certo. É a dupla que comanda essa festa, junto com a dona Marinês, do Fundo Social de Solidariedade. Retrospectiva especial do programa CDL TV. Fique por aí, porque no próximo bloco tem mais entrevistas, mais grandes momentos para a gente conferir. Com a jornalista Cristina Guedes, com o secretário de Gestão de Santos, o Fábio Ferraz, com a professora e ex-prefeita de Santos, Thelma de Souza, e com o pró-reitor administrativo da Unisanta, o Marcelo Teixeira. É rapidinho, não sai daí. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que
teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Boa tarde, um prazer ter de volta nosso programa, mais uma vez, o programa CDL TV, organizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nosso programa vai toda terça-feira, ao vivo, das 5h30 às 6h30 da tarde, reprises semanais das 19h às 20 horas, todos os sábados, não é? E você pode entrar em contato conosco, interagir nos nossos canais de comunicação, aqui no programa CDL TV, pelo WhatsApp, 13 7805 3326, ou telefone fixo à sua disposição também ao longo do programa, 13 3289 9495. Nossa convidada de hoje, profissional de jornalismo conhecida, reconhecida aqui na região, enfim, no cenário do jornalismo nacional, jornalista Cristina Guedes, vai ficar conosco ao longo do programa. E também ao meu lado, o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Cristina, muito bom ter você aqui, né, para falar um pouco da sua carreira, enfim, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, obrigada. Nicolau, obrigado, Cristina, por ter vindo, boa noite, telespectadores, boa noite, Sérgio. E obrigado aí por você ter aceito o nosso convite, é uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa. Então, Cristina, 37 anos de jornalismo. Dá para resumir essa história, a sua trajetória? Nossa, pessoal de casa? É muito bom, né? A gente olha para trás e... Passa rápido, né? Não percebe, porque eu acho que quando você faz o que gosta, exatamente, você não sente o tempo passar, né? Eu hoje que estou levando uma vida muito mais tranquila do que alguns anos atrás, eu olho e penso como foi produtivo e como foi desafiador, né? Porque... principalmente para a mulher, né? A gente sabe que dentro do jornalismo hoje tem muito mais mulher do que homens, né? O inverso do que era antigamente, décadas atrás. Mas para a mulher é realmente um desafio muito grande, né? Porque a gente tem que fazer opções, escolhas e renúncias maiores na vida do que os homens. É verdade. Então você às vezes acaba comprometendo um lado doméstico, um lado familiar ou alguma outra realização pessoal em função da realização profissional, né? Que para mim sempre foi muito importante. E você começou no impresso, né? Comecei no impresso. Eu comecei no impresso porque eu sempre adorei escrever. Eu com 14 anos de idade já dizia que ia ser jornalista. E na minha época era impresso, né? A gente realmente escrevia textos. Para você ter uma ideia, na faculdade, na época que eu fiz, telejornalismo era no quadro negro com a lousa, né? Hoje não, graças a Deus, evoluiu, tem estúdio, o pessoal tem toda uma parte técnica, prática e não só a teórica, né? E na minha época não, então fazer televisão era uma coisa assim muito distante, principalmente para quem era de Santos, porque aqui não havia televisão na época. Então era uma coisa realmente distante. Então eu comecei aqui no Cidade de Santos, que era um jornal do Grupo Folha. Trabalhei 8 anos em jornal impresso, me especializei na época como setorista de abastecimento, que era economia popular, e só depois é que eu fui para São Paulo e aconteceu de começar a fazer televisão em São Paulo.
Na tarde e noite de hoje, tem o secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, como nosso convidado. Fábio, prazer ter você aqui, obrigado por atender nosso convite. Prazer é meu, Zé, Nicolau. Prazer estar aqui conversando com vocês, na CDL, essa importante, tradicional instituição da nossa cidade. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Ok, Nicolau, e logo que começou a gestão do prefeito Paulo Alexandre, o secretário de Gestão foi o primeiro a comparecer lá à sede da CDL, para que você pudesse conversar sobre essas parcerias que já são uma tradição do comércio de Santos, sempre de braços dados com o poder público para melhorar os setores da cidade no que for possível, né? Bom, primeiramente, boa noite, nossos telespectadores, boa noite, Fábio, boa noite, Zé. Obrigado, boa noite. E é um prazer aqui tê-lo, secretário aqui de gestão aqui com a gente. Realmente foi uma grata surpresa, logo no início do governo do prefeito Paulo Alexandre, recebemos a visita aí do Fábio Ferraz, tratamos aí da sua secretaria, infelizmente, né, recebi a notícia que uma das expectativas era o cartão cidadão, né, que poderia, os funcionários públicos poderiam comprar no nosso comércio, mas foi barrado, né, É verdade. Não, na verdade nós tivemos um excelente café da manhã, atendemos um convite que, enfim, que nos honrou muito e a conversa aqui alongou, na verdade, tivemos aí uma ótima conversa. E tínhamos sim uma ideia, que era um cartão que nós denominamos de cartão BIS, benefícios integrados ao servidor santista. Na verdade, nós íamos integrar ali diversos benefícios, mas o fundamental constituir uma rede conveniada para os servidores utilizarem esse cartão dentro dessa rede conveniada, ou seja, no comércio local da nossa cidade. E a ideia é que nós construíssemos aí benefícios aos servidores públicos, evidentemente na troca dessa fidelização junto ao comércio. Bom, a ideia foi formatada, fomos constituir um procedimento licitatório, no entanto o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que nos audita, disse que não seria possível, que não era possível, que não seria aceitável uma licitação nesse sentido. E até, rapidamente, tem até uma passagem no parecer do tribunal que ele coloca o seguinte: olha, nós já vimos umas ideias parecidas com essa em algumas cidades do interior e tal, mas quando uma cidade do porte de Santos, ou seja, a gente ficou até um pouco feliz pelo parecer, né? Quando uma cidade do porte de Santos veio com um conceito nesse sentido, a gente tem que proibir. Por quê? O tribunal entende que não pode a administração pública, de certa forma, estimular um convênio, um convênio em que há relação de dinheiro. Ou seja, na verdade, a integração do cartão dentro dos benefícios da fidelização, haveria uma competição com as operadoras de crédito, porque evidentemente se negociaria um crédito para que esse crédito fosse revertido em benefícios para os servidores. Então o tribunal seria entendeu... interessante nessa competição com as operadoras de crédito que cobram taxas altíssimas. Exato. E que obrigam o comerciante a cobrar essas taxas do próprio cliente. Não vamos nominar aqui, pelo menos, né? Nós sabemos quais são as principais. Mas as principais, a gente teria o quê? Seria negociado com a fidelização, os servidores utilizariam o cartão para poder fazer as suas compras, isso seria descontado diretamente na sua folha de pagamento, o que geraria benefício para os servidores. Inclusive servidores que estivessem negativados no SPC, que não têm a possibilidade de ter crédito no banco, sem dúvida, porque descontar de folha. Mas o que é interessante dessa ideia é que havia um limite também. Como se usa na limite prudencial, um limite do percentual do salário do funcionário. Sim, é dentro da lei, né? Que acho que é 40%, ou 30% ou 40%. Exato, tem um limite de 30%, que é o que é possível, justamente por lei, até de ser debitado por força de qualquer tipo de relação de crédito por servidores, respeitaria-se o limite, enfim. Nós entendíamos e parece que o comércio local também se animou, né, através dos órgãos de representação, mas infelizmente, pelo menos nessa primeira roupagem, o tribunal entendeu não ser possível. O programa prossegue por aqui e você está convidado a participar conosco, a partir de agora, contando com a presença da nossa convidada especial, professora advogada, ex-prefeita de Santos, ex-deputada, Thelma de Souza. Vai ter vários temas de muito interesse para a nossa comunidade, enfim, falando sobre a sua atuação, a sua trajetória política aqui ao longo do programa. E prossegue comigo o Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, aqui na condição de comentarista do programa. Nicolau, vou passar a você o privilégio de fazer as honras da casa para a nossa convidada. É uma honra muito grande para mim tê-la aqui, ex-prefeita de Santos, deputada, vereadora, deputada estadual, professora, né?
E realmente é um prazer enorme, obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que poderemos aí falar sobre a nossa cidade, que eu sei que nós tanto amamos. Sim, né? até uma pessoa que todo mundo conhece sua biografia, né? Mas isso vem de família, né? Exatamente. E vai lá longe. Eu posso chegar lá longe? Pode sim, fica à vontade. Bom, a história é mais ou menos assim. Meus pais eu sou filha única, meus pais foram políticos. Meu pai teve o primeiro mandato de vereador em 1954. E de lá ele teve 5 mandatos. O nome do seu pai todo, né? Meu pai chamava-se João Inácio de Souza, famoso Joãozinho do Instituto. Ele era estivador na origem, depois ele foi funcionário do antigo IAPETEC, e antes da unificação dos institutos de aposentadorias e pensões. E depois minha mãe ficou no lugar dele. O pai foi cassado, na verdade... Quando foi o último mandato do meu pai, em 64, ele foi cassado no ato institucional número 1, porque meu pai era do partido do Jango Goulart, do PTB, que estava sendo deposto. E aqui em Santos, para quem não lembra, e é bom a gente recordar isso, o nosso prefeito havia falecido antes de tomar posse, que era o Luiz La Scala Júnior. Aliás, onde ele morreu, que é aqui a avenida na frente aqui da Santa Casa, aqui pertinho da TV Com, ele estava num táxi, a porta abriu, ele bateu com a cabeça no meio-fio, entrou em coma, enfim, e veio a falecer. Assumiu o vice, que se chamava José Gomes, o vice-prefeito chamava-se José Gomes, que também era do PTB. Quando chegou em 64, no dia 31 de março, que na verdade já era 1º de abril, ele foi cassado também em função da queda do Jango Goulart. E a pessoa a assumir seria o presidente da Câmara, que era, no caso, meu pai, também do PTB. Então, meu pai também foi cassado. Então, foi dramático. E eu, naquele momento, a gente ficou com o exército na nossa porta. Nós morávamos ali na Gervásio Bonavide, 126, quase na esquininha da Silva Jardim. E eu me lembro que esses meses de reclusão com o exército na minha porta, viu, Torquato, me fizeram decidir que eu jamais entraria para a política. Que a política era um lugar desagradável, onde tinha tortura, onde tinha, por vezes, morte. Então, eu achei na época. Aí meu pai disse, bom, você não pode, você acabou de entrar na faculdade, eu tinha acabado de entrar em pedagogia, né, na Unisantos. Aí, era assim. A minha mãe foi fazer o dever conjugal, coitada da minha mãe. Mas, enfim, em 64, meu pai viria a falecer em 1971. Meu pai faleceu em 1971. Mas, antes disso, em 1968, no saudoso momento em que o Esmeraldo Tarquínio foi candidato a prefeito, e o vice era o Oswaldo Justo. Foi cassado também. Foi cassado, dizem que por ser negro, por ser socialista, e conclusão, a cidade passou, em 1969, para um segundo período de ditadura, que foi quando o governo federal, que era comandado pelos militares, decidiram que as cidades que tinham portos ou algum tipo de força na parte do petróleo, por coincidência, Santos e Cubatão, seriam consideradas zonas de segurança nacional. Isso para o Brasil inteiro. Hoje o programa tem um convidado muito especial. Nós vamos falar de educação, esporte e muito mais. Política, por que não, ao longo do programa de hoje. Com o nosso convidado, que nos deu a honra da sua presença, vou apresentar agora o pró-reitor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira, vai estar conosco ao longo do programa. E ao meu lado também o Nicolau Miguel Beide, presidente da CDL Santos Praia, aqui na condição de comentarista fixo do programa. Boa noite, Marcelo. Uma alegria ter você aqui conosco. Da mesma forma, Zé, um abraço especial ao presidente Obeide, nosso amigo, a todos os telespectadores da TV Com. É um prazer tê-lo aqui, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para o nosso programa. Realmente, ele foi homenageado em 2000, né, que foi na Troféu Gonzaga, como destaque do ano, na época. Houve um reconhecimento a nós, a nossa família, a instituição, de uma entidade tão importante, né, como o CDL Gonzaga. Então, para nós, realmente, que estávamos recomeçando uma trajetória no clube, serviu, de fato, até como
referência, nós tínhamos também duas personalidades muito importantes, como você citou, tanto o Virgílio como também o Ernesto, grande amigo, que infelizmente agora nós passamos ali pelo Gonzaga, a gente vê a Viena, meio triste, né? Ficou mas faz parte, né? Infelizmente, tomara que com certeza agora ele desfrute mais da vida, né? Merecidamente. Mas para nós ali foi um evento muito, muito bonito. Foi até também no Sírio, um dos últimos eventos realizados no Sírio libanês. Então foi realmente uma data marcante para a nossa família. A família Teixeira e Santa Cecília são coisas que não dá para a gente desassociar. Começou com seu pai, com a sua mãe? São os fundadores, meu pai, minha mãe, minha tia Emília. Meu pai, até então naquela oportunidade, década de 60, né? 61, 62, ele trabalhava na alfândega e trabalhava também no Banco do Brasil. Ele tinha 2 empregos, mas tinha o sonho de construir uma escola, de ser o professor ou de dirigir uma instituição de ensino. E naquela oportunidade nós tínhamos acabado de adquirir um imóvel e meu pai queria comprar um telefone. E foi a Rodrigues Alves com a Silva Jardim, porque ele viu nos comerciais que existia um ponto de telefone. E era muito difícil o telefone naquela época. Muito difícil. Então ele foi para comprar esse telefone. Aí a senhora que estava na Rodrigues Alves falou, olha, por que ao invés de o senhor não comprar só o telefone, o senhor não aproveita e compra aqui o imóvel e a casa, né? Aí meu pai falou, mas o imóvel está à venda? Não, o imóvel praticamente, o ponto está à venda, que é o Colégio Santa Cecília e o próprio telefone. Então o senhor aproveita, compra o telefone e fica com o imóvel, não com o imóvel próprio, mas com o ponto e a escola. E meu pai saiu e conversou com a minha mãe e falou, Nilza, acho que eu vou comprar um ponto de uma escola. E a minha mãe falou, vamos então, se você quer, né? Mas quem vai ficar na escola? Eu vou ficar. Mas você tem os seus compromissos, como é que você vai conseguir? Não, eu vou sair. Mas você está tão bem, Nilton, como é que você vai sair daquela oportunidade fiscal da alfândega, né? E mesmo como funcionário do Banco do Brasil, 2 funções muito importantes, né? Muito consolidadas, com concursos, tudo, né? E ali ele decidiu comprar a escola. Foi ousado, né? E não só saiu dos empregos, como vendemos a nossa própria casa. A recém-casa adquirida. Ele vendeu a casa, nós fomos morar em aluguel de novo, um desafio grande. E ele particularmente querendo investir na escola. A escola tinha cerca de 29 para 30 alunos, né? Uma escola modesta, exatamente ali na Rodrigues Alves com a Silva Jardim. Muito bem, essa foi a retrospectiva desse ano de trabalho do programa CDL-TV, que a partir da semana que vem não estará mais na grade de programação da TV Com. No entanto, as nossas despedidas vão com agradecimento muito especial a essa equipe técnica maravilhosa, composta pela Gisele Ezequiel, pelo William Tanner, o Reale Júnior, Walter Chips, Vitória Brugger, Daiane Santana e Thaís de Souza, sem contar o apoio incondicional do presidente da casa, o Augusto Capô de Casa. Nossos agradecimentos a Larice Moraes, jornalista da equipe de comunicação da CDL Santos Praia, e ao presidente da entidade, Nicolau Miguel Beide, por acreditar no nosso projeto. Semana que vem estaremos em uma nova emissora e você pode acompanhar os destinos futuros do programa CDL TV no site da entidade, cdlsantospraia.com.br. A você, o nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau!